Continuando a nossa série aqui do Lance Folia, conversando hoje com o mestre Guilherme e o mestre Gustavo, os mestres de bateria do Salgueiro e torcedores do Vasco. Eu queria conversar... Fanáticos. Fanáticos. Queria começar conversando com vocês sobre o samba. Como é que vocês são desde pequenos, vocês são salgueirenses, eu sei disso. Eu queria que vocês contassem um pouco essa história, como vocês começaram no Salgueiro e hoje ocupam esse grande posto que são os mestres de bateria. Então, vou deixar o Guilherme começar porque ele é mais velho, então ele começou um pouquinho antes. Hierarquia. Na verdade, tanto o Vasco quanto o Salgueiro, né, foi por conta do nosso pai. Né, quando a gente nasceu na Silva Teles, que é a rua da quadra do Salgueiro. Né, e quando a gente nasceu, o nosso pai já era diretor da escola. Né, meu pai era diretor de aula e depois virou presidente de aula. Naquela época ali, eu sou de 85, Gustavo é de 91. Naquela época era muito mais comum você ter as alas comerciais do que as alas da comunidade. Né? Então você tinha o presidente de ala, que era o dono da ala, né, que era vendida a fantasia, e você tinha os diretores de ala. Às vezes era um presidente para 3 diretores ali. Meu pai era diretor, depois ele veio a ser presidente, tinha uma ala dele. Né? Então a gente chega na escola ali, Gustavo na barriga da minha mãe, né? Eu também. Né? Mas a primeira recordação que eu tenho de Salgueiro ali é... Peguei o Inter do Norte, Salgueiro campeão, a gente dentro da quadra, né? Gustavo no colo, eu de mão dada com a minha mãe, o Salgueiro foi campeão. Meu pai já estava perdido dentro da quadra e minha mãe com os 2 pequenos. Né? A quadra encheu, assim, em questão de minutos. Né? A gente teve que descer escalando, que hoje é a Vila Olímpica, né, do Salgueiro. Antes era o Confiança, o Clube Confiança que é colado, né, no Salgueiro, e tinha o campo. Só que não tinha passagem de baixo para o campo. Né? E só que tinha os camarotes em cima que eram abertos. Então minha mãe teve que descer escalando. Eu lembro que desceram comigo, aquela estrutura de ferro, desceram com o Gustavo e minha mãe desceu escalando, porque não tinha como passar. E a gente era muito pequeno, né? Então é a minha primeira recordação que eu tenho em Salgueiro aí, campeão em 93. Então foi a nossa chegada ali, nascendo, sendo vizinho do Salgueiro até hoje, né? E aí começamos, escola mirim, bateria, desfilei em ala, desfilei em carro alegórico na mirim. Né? Depois fui pra bateria, depois no Salgueiro eu comecei desfilando em carro também, porque eu não tinha idade, né? Na época o mestre Louro não deixava a gente, criança, tocar na bateria, justamente porque tinha o aprendiz do Salgueiro. Então eu tocava no Aprendizes, cheguei a desfilar em ala das crianças no Salgueiro, né? Na escola mãe, como a gente fala, né? E o Gustavo foi mais ou menos por aí. A minha história também é pelo fato de sermos irmãos, né? Seguir no caminho dos nossos pais. Então a história se confunde quase 100%, mas eu tive uma história também dentro do Aprendiz do Salgueiro. Minha diferença do Guilherme é que eu já comecei direto na bateria, né, com 7 anos de idade. Ele andava atrás de mim. Mentira. E aí, como eu comecei na bateria com 12, eu comecei em ala, aí eu fui crescendo, os amigos me chamaram, o Gustavo fez a idade para desfilar. Mas não foi por isso. Aí quando eu ia pra bateria, ele ia atrás de mim, porque eu já tava na bateria. Lógico. Mas tá certo. Ele mas eu tinha, mas eu tinha. É meu caçulo, tinha minha galera da minha idade, e os moleques também tocavam na bateria. Pô, fomos pra bateria junto. A gente começou tocando e tal. E aí, logo 3 anos depois, eu virei diretor de bateria do Aprendizes, e logo 3 anos depois, de novo, eu virei mestre de bateria. No qual eu fiquei 4 para 5 anos, assim, como mestre de bateria do Aprendizes. E eu comecei a desfilar na bateria do Salgueiro também, com 13 anos de idade. Foi meu primeiro ano na bateria. Antes disso, eu também desfilei em carro. No mesmo ano que ele desfilou no carro, foi um... 2002. Foi um movimento que teve da escola, assim, na época, no enredo. Foi até o enredo da TAM. Que o Salgueiro falava sobre aviação e tal. E aí pegaram várias crianças, assim, da Aprendiz do Salgueiro pra desfilar em 2 carros. Aí o Guilherme desfilou no último carro, que eram alguns aviãozinhos assim. Só que aí eu não tinha tamanho, porque o avião ia me cobrir. Assim, não ia aparecer, né? Hoje então, tem quase 2 metros. Mas na época ele não tinha. Essas crianças menores, a gente foi num avião gigante que teve na frente. Né? Aí eu desfilei vestido de mecânico. Mecânico do avião. Aí no ano seguinte eu desfilei na ala das crianças também. Era uma ala de crianças coreografadas pelo Carlinhos. Caraca. Carlinhos, exatamente. Cara, tomou esporro do Carlinhos. Eu zoo ele até hoje. Tomamos esporro porque a gente zoava o plantão na ala dele. Ele ficava revoltado. Ele ficava revoltado. E aí, tipo, pô,
várias crianças que já dançavam, já eram bailarinos e tal, sei o que, e eu, pô, meu compadre Vitor, meu compadre Natan, que foram diretores de bateria com a gente também, cresceram com a gente a gente chegava todo errado pra ensaiar, aí o Carlinhos dava esporro na gente, mas aí passou. E essa história de vocês contaram um pouco da história como chegamos, primeiros né? contatos do Sim. Salgueiro. E agora quero saber os primeiros contatos com o Vasco. Você falou a relação com o pai. Como é que foi esses primeiros contatos com o Vasco? Então, chega a ser engraçado, assim, porque nosso pai, ele era fanático, assim. Pelos ele era dois, fanático pelos dois. Pelos dois. Pra ele, não existia outra coisa a não ser Salgueiro e Vasco da Gama. É. Ele era fanático, assim. Ele fazia cada absurdo, assim, Absurdo. pensando hoje, com a gente. É. Porque, pô, a gente ia pro jogo do Vasco com meu pai de geral. Pô, De teve, geral. cara, teve um Dia ano. pequeno, cara. Teve uma Meu pai levava final. a gente na geral, mano. Uma A final, porrada comia é. de um lado, ele corria com a gente com Uma outro. final. A porrada comia lá. Meu pai. Lembra era assim. aquela final do Campeonato Carioca, acho que foi 2003, que o Léo Lima, aquele cruzamento de letra, foi para A gente Fluminense. tava lá. Cara, a gente chegou, aí meu pai, não, a gente vai de arquibancada. Ele saía de casa falando pra É, nossa isso aí. mãe que tinha de arquibancada, ou cadeira no Maracanã. Chegamos lá, ingressos esgotados, fila da geral ali, meu pai. Guilherme, segura o Gustavo aqui rapidinho. Era mais velho, Entrou né? daqui a Sou mais pouco, a velho. porrada estancando na fila. Meu pai a era gente meio da nervoso, porrada. a gente, caraca, daqui a pouco vem meu pai todo rasgado, com 3 ingressos, Essa com 2 mão. ingressos na mão, porque eu não pagava. Aí ele com 2 ingressos na mão, vambora. Entramos, daqui a pouco ele tacando mijo da Mijo, arquibancada. bomba, e né? a gente Aquela lá, a gente coisa nem bomba, aí. né? É. E ele nem aí com a gente. Pai, briga. Vem pra cá, calma. Ó, e mais 2 episódios. Teve um jogo Vasco e São Januário, Vasco e Santos em São Januário, que teve uma briga assim, que a galera invadiu o campo. É. Eu tava lá com meu pai. Eu começando a ficar desesperado, eu vi assim a torcida do Vasco, porque, porra, o Vasco tava em casa, né, em São Januário. Então começou a confusão, a torcida do Vasco começou a correr pela arquibancada, eu desesperado, pai, então, fica calmo, fica sentado aqui, eu sentado aqui, ó. Vendo as cabecinhas assim, tudo correndo, daqui a pouco a porrada comeu, a galera pulando pra dentro de campo, porque a torcida do Santos era muito menor, né? Eu tava lá, outro também. Final da Copa João Avelange, lá em 2000, Vasco campeão, em Que cima o Alambrado caiu. do São Caetano, mas Sim. o A jogo gente foi tava lá adiado, né? O Alambrado caiu, a gente tava lá, o sol igual de hoje, assim. É, a gente Aí a tava lá. gente com a bandeira. Crianças, É, né? mas a gente, Criança, pô. criança, eu tinha... Foi 2000, né? É, eu tinha 8 para 9 anos. Eu tinha 8 pra 9. É, e a gente Eu lá. tinha 14, né? E detalhe, e aí quando o jogo foi transferido pro Maracanã, né? A final, o Vasco foi campeão, ganhou 3x1 em cima do São Caetano. Aí minha mãe não queria deixar a gente ir. Aí eu acho que ela conseguiu segurar o Guilherme, eu não lembro. É. E ele levou minha roupa e me deixou sentado na sala que é assim, ó, tô levando tua roupa escondida, daqui a pouco tu sai. Aí eu, E a gente caraca, criança. fiquei assim, eu sentado na sala, E a gente de se short, a gente assim. se amarrava muito. Aí ele, tô indo pro jogo. Aí se despediu da minha mãe e saiu. Deu 5 minutos, eu falei, fingi que ia na rua brincar. Meu pai tava lá embaixo já assim, tipo, com o meu tênis, calça o tênis, bota a camisa. Aí fomos, eu lembro, fui eu, ele, meu padrinho também na E aí época. meu pai começou a fazer uma coisa, meu pai começou a levar os nossos amigos da rua Pro jogo. pra São Januário também. Então, por exemplo, domingo, dia de São Januário, vambora. Aí eu, Gustavo, Vitinho, Doug, fulano, ele levava uns Tropecinho. 6, tropecinho, Levava a levava uns galera 6 junto toda. com ele, velho. Que Levava, isso. tava nem. Tava nem aí. Minha mãe ficava louca, até porque minha mãe é flamenguista também. Mas não era de frequentar. A gente tem uma irmã mais velha também que é flamenguista que é também. flamenguista também, por causa da minha mãe e tal. O pai teve Aí- uma influência maior. Não. E aí teve um jogo, que eu era mais novo, eu já era fanático, assim. E aí teve um jogo que a nossa irmã cismou de querer ir. Vasco e Foi. Cruzeiro em São Januário. Nossa. Caraca, aí tava lá 1x0 Cruzeiro, 2x0 Cruzeiro, 3x0 Cruzeiro. Aí eu falei, cara, eu revoltado, assim, criança. Aí ela que virou assim, começou a querer rir, querer me zoar baixinho. Sabe o que ele fez? Eu levantei, eu tenho flamenguista Que aqui! isso, cara? Meu pai, filho, Que isso, meu pai, cara? cala a boca! A minha Olha o irmã problema ficou branca, que assim, ó. você já- Cara, Foram cara, bons tempos, bons tempos. E a gente carrega isso com a gente, cara. Tanto o Vasco quanto o Salgueiro. E aí, conta aproveitando essa deixa que tu me deu, eu queria saber, existe diferença entre torcer para uma escola de samba e torcer para um clube? Tem diferença ou você acha que a paixão é igual? Cara, A forma de torcer é diferente? Eu acho que a paixão ela pode ser igual, mas a forma de torcer é diferente. É. Por quê? Porque, por exemplo, hoje eu sou vascaíno, tá? Eu não gosto de nenhum outro clube carioca. Eu sou salgueirense e eu amo todas as escolas de samba. Porra, eu gosto demais de escutar os sambas, sabe? De acompanhar, de ver. Hoje nós estamos na posição aqui como mestre de bateria, a gente tem uma responsabilidade muito grande, musical, com a escola, mas eu gosto de todas as baterias.
cada um com a sua característica. Agora, não vem falar de clube comigo não, que eu não quero nem conversar. E tem uma diferença também que o carnaval, você tem um foco ali, que é um momento do ano ali, no início, você torce para a sua escola ser campeã, depois dá aquela esfriada, aí tem a escolha do novo enredo, vai preparando toda uma nova temporada. O futebol é aquele descanso ali do Natal, Ano Novo, meio de janeiro já começa o Campeonato Carioca, então tu tem esse ano inteiro ali acompanhando, fazendo conta, fazendo um monte de coisa. Então tem um pouco da diferença que o amor pelo carnaval, o fanatismo, você tem, mas você vai aflorando de acordo com o tempo, né? Com o ano, vai chegando mais no final do ano, você vai ficando mais ansioso, você vai torcendo mais, vai procurando mais. Na verdade, né? Agora o futebol tu fica o ano inteiro ali acompanhando. Mas eu acredito que assim, a paixão, ela acontece da mesma forma. Com certeza. E aí, vocês já falaram da relação do pai de vocês, né? Que ele fazia loucuras com vocês pelo Vasco. E vocês já fizeram alguma loucura que você falou assim, caraca, a gente foi muito louco nessa? Alguma promessa, alguma viagem, alguma coisa pelo Vasco? Cara, o Gustavo já. Eu já sou mais tranquilo, assim, porque eu fico revoltado logo. Por exemplo, agora, o último jogo agora, Vasco e Flamengo, a gente acabou de chegar do ensaio técnico. A gente fez um ensaio técnico agora, cara, lindo demais, assim, surpreendente, inclusive o nosso trabalho em relação à bateria, a escola, o canto da escola, pô, foi lindo, assim. A gente voltando do ensaio técnico, cara, vendo as imagens, assim, cara, pô, lindo, sabe? Aquela coisa assim, porra, independente de ser campeão ou não, pô, é um trabalho que tá dando certo, sabe? As pessoas vindo comentar, elogiando, então eu tava muito feliz. Quando a gente chega na quadra, tinha acabado de começar o Vasco e Flamengo, entendeu? E aí o Vasco já tomou o primeiro gol de pênalti, ele tava sentado em frente à televisão, uma porrada de moleque flamenguista atrás, perturbando ele, eu saí. Eu já saí, já sentei lá dentro, não quero saber do jogo. Eu discuto. Eu falei, cara, eu tô muito feliz pra poder assistir o jogo. E ele tava lá, eu lá dentro, ia ter samba ainda, eu tava lá dentro vendo os vídeos, acompanhando, vendo as mensagens, respondendo, ele já tava em frente à televisão discutindo com o Cuiqueiro, que tava zoando ele, porque já tava, o Flamengo fez o segundo gol, foi anulado, entendeu? E aí o Cuiqueiro botando pilha nele e ele xingando. Vai tocar tua cuiquinha aí, porra, não enche meu saco, não. E eu lá dentro aqui, ó, curtindo os vídeos. Então ele é muito maluco nesse sentido, ele é muito maluco do que eu. Não, eu sou, cara, assim, já teve pontos assim de eu ir em São Januário correndo, ver só o primeiro tempo e sair pra trabalhar. Que isso? De tipo, assim que tinha acabado de assumir a bateria, aí teve acho que foi o lançamento dos sambas. No final do ano, assim, o Vasco tava ali, tava bem no campeonato. Aí foi aquele Vasco e Cruzeiro, que foi um gol do Guarim de canhota, assim. Aí eu fui e tinha que estar no evento, hora tava, assim, acho que o jogo começou às 9 horas, Salgueiro apresentava 11h30. Aí eu olhei assim no relógio, falei, sabe de uma coisa? Botei a calça branca, botei o tênis branco, botei a camisa do Vasco e fui pra São Januário. Aí deu, tipo, 10 minutos do segundo tempo, assim, eu fui direto pra quadra. Aí cheguei lá, só tirei a camisa do Vasco, botei a do Salgueiro e fomos pra apresentação. Eu já teve uma vez também, agora, esse ano agora. Assim, não foi uma loucura, assim, mas é a questão do vício de não perder um jogo. A gente tava... Geralmente a gente acaba o carnaval, a gente viaja pra dar workshop, né? E a gente tava na Coreia, a gente tava em Seul. Ou seja, são 12 horas de diferença, tava tendo um jogo do Vasco. E a gente tinha acabado de chegar na Coreia, a gente tava num lugar que a gente ia ficar só um dia pra trocar, né, no dia seguinte, e teve jogo do Vasco. Era noite aqui, né? E era de manhã. E era de manhã lá. E a gente saiu pra dar, vamos dar uma volta aqui pra conhecer. Cara, tava um calor assim na Coreia também, tava muito calor. E esse moleque saiu com o computador aberto na rua, assistindo o jogo. A gente conversando e assistindo o jogo na rua. Falei, vê lá, vai perder essa porra. Não, a gente não tá no Rio não, pô. Isso aqui é SU. Falei, então vambora. Ele com o computador, a gente andando pela rua assistindo o jogo. Caraca. E o Vasco fazendo vergonha. A gente puta ele. Não, o Vasco ganhou 2-0. Ganhou? Ganhou. Meu irmão. E aí, você já citou, né? Fica meio chateado, o Vasco perde. E o Vasco, nessas últimas 2 décadas, vamos dizer assim, vem passando por momentos de dificuldade, enfim, seca de títulos e tudo mais. O que vocês acham que precisa acontecer para o Vasco voltar a ser o Vasco do final dos anos 90? Dinheiro. Dinheiro. Cara, eu vou um pouco mais além, assim. Eu acho que a questão de contratação é mais importante, entendeu? Porque, assim, se a gente for pensar aí, se a gente for pegar muitas contratações que o Vasco fez, gastando dinheiro,
Foi o que a gente falava. O Vasco no meio do ano contrata 5 jogadores. Pô, tem que gastar dinheiro para contratar. 5. E contrata 5 bancos. Contrata 5 jogadores que não são titulares. Então, cara, pô, por que tu, ao invés de gastar dinheiro com 5, contrata 2 titulares pelo menos? Pra que tu vai contratar 5 bancos? Entendeu? Então, assim, eu acho que falta, sei lá, mano, parece que de longe. Dinheiro, assim, De longe, né? Porque assim, a gente também tá aqui na escola de samba e a gente vê um monte de gente falando um monte de besteira. E aí tu vai ver, o cara mora no interior de não sei de onde, nunca nem pisou no Rio de Janeiro, não sabe o que tá acontecendo aqui, mas mete o pau na escola, né? Então assim, olhando o Vasco de longe daqui, cara, eu acho que além da grana, falta a questão da organização mesmo. De saber quem vai contratar. Mas eu acho que, um trabalho que não é só isso também. Eu falei, lógico, a questão do dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro para poder se organizar e se estruturar, né? Em qualquer situação, assim, né? Pode ser no samba, pode ser em qualquer empresa, pode ser em clube. A gestão precisa de dinheiro para poder organizar a casa e você seguir uma linha de raciocínio porque você quer o seu trabalho. Mas eu acho que o Vasco também, hoje em dia, até um pouco mais com o Pedrinho, a gente sabe da história do presidente com o clube, né? Um cara que é vascaíno, tem alguns diretores do clube também vascaínos, que a gente sabe da história deles também, mas eu acho que falta um pouco mais das pessoas entrarem no Vasco e entenderem o que eles estão representando. Tem muita gente que eu acho que chega, até por questão de jogador também. Eu vejo muitos jogadores fazendo corpo mole, que não quer isso, que não quer aquilo, que sai, porque quer dinheiro, que não quer. Lógico, todo mundo precisa de dinheiro para poder estruturar sua vida. Lógico, todo mundo trabalha. Mas eu acho que a galera precisa entender um pouco mais o que é representar a Cruz de Malta do Vasco. Porque eles não estão só ali trabalhando, mas eles estão mexendo com sonhos cara, muitos motivos de muitas pessoas, sabe? Tu pega uma torcida do Vasco com 20 milhões de torcedores aí, sabe? Então, galera fanática, gente que vive o Vasco 24 horas por dia. Eu sou fanático, eu falo que assim, mas hoje em dia eu tenho um trabalho que eu preciso dar atenção também, da minha atenção 24 horas. Tem vezes que eu não consigo assistir o jogo, ainda mais agora nesse período de carnaval. Mas depois também eu acompanho o Vasco diariamente, como muitas pessoas, e tem pessoas que vivem isso, viajam, votam, são sócios, fazem isso, até um pouco mais do que a gente, sim, mas esses caras que estão dentro de campo, eles mexem com o sonho de muitas pessoas. Então acho que às vezes falta um pouco também desses caras chegarem e entender que assim, cara, que eu tô vestindo a camisa de um clube aqui que tem muita história, foi muita coisa pra muita gente e ainda é. Então eu vejo às vezes assim, tem cara que jogador ganha 400, 500, 600 mil por mês, tá ligado? E chega em campo não consegue jogar o 10% do que ele recebe. E você viu, o torcedor do Vasco é muito fanático, né, em sua maioria, né? A gente montou um grupo no WhatsApp que se chama Vasco Furiosa. Que são os torcedores do Vasco da bateria. Da bateria, entendeu? Mas tem outros componentes também, tem diretor de harmonia. E aí, vocês já falaram, a relação de vocês com o Vasco é muito forte, vocês são muito presentes. E aí eu quero perguntar aquilo que eu acho que todo torcedor tem, que é o momento onde ele sabe onde estava, o que estava fazendo no determinado momento da história do clube. E no último título, vamos dizer, de grandeza do Vasco foi a Copa do Brasil de 2011. E uma cena, vamos dizer, não muito agradável para os vascaínos foi aquele chute do Diego Souza que o Cássio pegou na Libertadores de 2012. Onde vocês estavam, o que vocês estavam fazendo nessas duas situações? Na final da Copa do Brasil, a gente tem um diretor de bateria também aqui, o Iago, que é nosso amigo de infância. E também ele é fanático também, a gente vai muito pro jogo junto, assim, desde criança. A gente saía da escola, de adolescente, né? A gente saía da escola e ia pro São Januário direto, assim, dava calote no ônibus. Então, eu lembro que ele tinha um outro amigo também que é da Harmonia do Salgueiro, mas ele morava lá na Silva Teles na época. E bem em frente à quadra, assim. E aí a gente já se juntava algumas vezes ali pra assistir o jogo na casa dele, tinha televisão grandona e tal. E aí essa final a gente assistiu lá. Porque na época o Salgueiro tinha um vice-presidente que era flamenguista fanático também, odiava o falecido Marcelo Tijolo. Que foi, presidente da torcida do Flamengo e tal. E ele meteu uma bandeira do Flamengo e uma televisão na porta da quadra. Juntou os flamenguistas pra assistirem. Falei, aí é abuso. Falei, não, aí depois querem falar que vascaíno vive de Flamengo. Falei, não. Aí o Vasco meteu o primeiro, aí a gente ficou quietinho. Aí foi aquele bololô, aí o Vasco meteu dois, aí empataram e tal. Aí, cara, quando meteu aquele gol do
do Éder Luiz, que ele chutou de fora da área. Aí eu já fui pra rua, já comecei a xingar. Mas aí porra, ainda tinha jogo, eu já com medo, né? Mas aí quando acabou, eu lembro que eu saí correndo pra rua, saí chutando as mesas deles que eles estavam assistindo ali, chutando mesa, arrancando bandeira. Aí deitei no meio da rua, assim, chorando, desesperado, gritando. E aí depois fomos pra Praça Vanhagem, estava encontro de vascaíno lá também, galera toda, porra, lá feliz pra caramba. Aí esse dia foi, porra, caralho. E eu lembro que a gente foi... Saudade. E eu lembro que a gente foi receber quando os jogadores chegaram. A gente foi foi, pra São Januário, fomos pra São Januário. Tem foto lá também, todo de Vasco. Parecia que eu ia jogar short, meia, tênis, camisa. Tem uma coisa, antes de responder a outra pergunta. A gente tem hoje que ele é presidente da velha guarda. O Galdino. E ele foi durante anos, surdo de terceira do Salgueiro. Ele foi jogador do Vasco, inclusive essa camisa aqui é dele, ó. Que legal. O Galdino, inclusive, jogou na seleção, tá? Não, ele foi campeão, isso aqui né? A minha que tem o número do ano foi 74, se eu não me engano. E ele é baixinho, pequenininho, e ele sempre manda os vídeos dele, preto e branco aí. Ele era muito amigo jogaram na mesma época do falecido Roberto Dinamite, saudoso Bob. Ele... Galdino foi muito amigo e tal, o Roberto desfilava com a gente lá na bateria também, às vezes. E aí o Galdino também sempre levou a gente também pra ele era muito amigo do nosso pai, sempre levou a gente também pra esse ambiente do Vasco ali, ele foi treinador do Sub-20 durante muitos anos. Então ele sempre levou a gente também pra esse ambiente vascaíno ali, de estar junto. Aí eu já fui lá em treino do Sub-20, aí vi a galera treinando e tal, aí bem legal. Deixa um abraço pra ele também, que é grande vascaíno. E a segunda resposta da Libertadores? Da Libertadores eu vi o jogo em casa. Eu vi o jogo em casa que eu tava muito nervoso. Que eu tava na minha cabeça que o Vasco passando do Corinthians ali, a gente ia ser campeão daquela Libertadores. E aí eu lembro que o Iago foi lá esse meu amigo, foi lá pra casa também. Eu lembro que a gente, aquele período ali começando a beber. Aí compramos umas cervejinhas assim. E aí, cara, quando ele partiu, que a bola sobrou, que foi pro Diego Souza, que ele foi partindo em direção ao Cássio. A gente já tava dentro da televisão, a gente já pulando, pô, falei, meu Deus do céu, cara. Foi triste. Depois daquele ali eu falei, pô, não é possível, cara, não é possível que isso vai acontecer. E aí, aconteceu. E aí, puxando agora mais recente, mais precisamente para esse ano, eu queria saber a expectativa de vocês pro Vasco nessa temporada, né? Ano passado chegou até algum momento ali brigar por uma vaga na Libertadores, titubeou ali no final do ano, acabou ficando na Sul-Americana. O que vocês acham que vai acontecer com o Vasco esse ano e o que vocês estão achando desses primeiros meses do trabalho do Carille? Então, só para deixar registrado aqui, há 2 anos atrás que o Vasco foi para a última rodada, que ia cair ou não, onde é que a gente estava? Caraca, a gente estava tocando com uma banda em cima do palco, a gente estava lá no Barra Music. No Barra Music. Bandão, o evento lotado. A gente com set de percussão todo big montado. Banda, assim, nossa, e o telefone no chão, assim. A gente assistindo o Vasco, a gente tocando. Saiu aquele gol do Paulinho, a gente deu um mogno. Olhando aqui assim, os caras tocando, cantor. A gente aqui assim, fingindo que não era com a gente. Tocando assim, ó. Esse dia foi... E aí acabou o show no intervalo. Aí a gente guardou o instrumento rapidinho, eu peguei uma moto, fui direto pra São Januário. Aí peguei, tipo, lá fora o final, galera, os moleques estavam geral lá também bebendo. Falei, caralho, graças a Deus ele não caiu. Eu fui pra casa correndo, desesperado. Essa foi uma das loucuras também que a gente fez. Mas pra esse ano, cara, a gente tá torcendo aí, cara, que alguma coisa mude, né? Porque a gente tem visto acompanhado, né? O Campeonato Carioca aí tá complicado. Eu acho que o Campeonato Carioca, infelizmente, ele tá... A cada ano assim que passa, tá tomando um rumo diferente, assim, né? Os clubes grandes estão... É o que parece, tá? A minha opinião, assim, mas parece que estão usando o Campeonato Carioca como uma pré-temporada de luxo, né? Estão pegando jogos e estão ali testando, fazendo testes, fazendo cada vez mais preparação física para os grandes campeonatos que vem, que é o Campeonato Brasileiro. Porque a temporada é longa pra caramba, a temporada é muito longa, o Campeonato Brasileiro, que, pô, dura aí 8 meses, sei lá. Né? Aí, pô, o Vasco esse ano tá na Sul-Americana, tem Copa do Brasil, então eu acho que os grandes clubes estão usando o Campeonato Carioca para poder fazer uma pré-temporada de luxo. E espero que o Vasco seja a mesma coisa. E espero que eles estejam com esse pensamento, porque o futebol que está sendo apresentado em campo não mudou nada ainda não tá maneiro, não. A base é quase que a mesma do ano passado. Mas espero que eles... gente, no Campeonato Brasileiro ali, deu um gás ali, né? No final...
A sorte que a gente já tinha conseguido Mas a gente os pontos tem, anteriores, mas a gente no papel, a gente tem grandes jogadores. O Felipe Coutinho, Mas tem que Payet, jogar. cara, que são tem que craques. jogar. De bola, tá, apesar do Payet hoje em dia já ter uma idade mais avançada, mas tu vê o cara com bola no pé, é gênio, né? Mas a gente tem ali o meio campo, tem Paulinho, que é um motor do time, agora tem o Tietê que chegou aí, sabe? Agora tá vindo mais 2 contratações aí, que estão dizendo que 99% concluído, mas o Vasco eu só acredito quando o cara tá dentro de campo com o uniforme. Mas aí também parece que são 2 bons jogadores. A gente tem o Verratti, que é o cara que é, matador ali. Então a gente tem o time, eu gosto muito do PH, do Paulo Henrique, que é um ótimo lateral. Piton às vezes dá uma cochilada ali também, já xinguei bastante ele. Mas é um bom lateral esquerdo também, é um cara às vezes quando tá ali, quando tá inspirado, porra, bons cruzamentos ali, funciona, um bom jogador. Tem Jair, gosto muito do Hugo Moura também, tem um time legal ali, contratando alguns zagueiros aí agora, vamos ver se vai dar certo. Aí ele é um cara que é conhecido pelo famoso 1x0 é goleada, né? E ali de arrumar a casinha ali atrás da zaga, ajeitar, volância ali e tal. É um cara que ele... Vamos ver se ele vai conseguir implantar essa filosofia dele no Vasco ali. Porque se ele conseguir acertar a zaga ali, 1x0 for goleada, pra gente tá de bom. Tá de bom tamanho. Pra gente encerrar o nosso papo, já estava conversando até com o Gustavo um pouco antes aqui, sobre o Salgueiro em 2025. Qual a expectativa de vocês? Salgueiro vindo de corpo fechado, realizaram um ensaio técnico recentemente. Quero saber o que vocês estão projetando para o Salgueiro na Sapucaí. Cara, pode esperar que o Salgueiro vai vir muito forte e na briga pela 10ª estrela. A comunidade tá com isso entalada aqui, sabe? Entalado. A galera tá soltando o gogó para cantar o samba, a escola tá unida, a escola tá todo mundo muito feliz em prol e com foco mesmo desse ano de a gente conseguir esse campeonato, né? Então a galera pode esperar que o Salgueiro vai vir muito forte. Alegorias, não tem o que falar. A gente costumava tá brincando aqui, que a gente falou, cara, a gente nunca viu o barracão do Salgueiro tão limpo na vida. Você chega ali, os carros todos prontos ali, acabamentos perfeitos, o barracão todo varridinho, todo limpinho, cara. E é engraçado, porque barracão, geralmente, você chega, não é que seja, tá sujo, mas é normal, tá trabalhando, pô, galera cortando madeira, cortando ferro, organizando, pô, aí é pluma, é paetê, é tecido e tal. É normal isso acontecer, mas o barracão do Salgueiro é todo limpinho. Então, tu vê, a gente consegue ver o nível de organização e a vontade de vencer, né? Então, a galera pode esperar que o Salgueiro vai vir grande, luxuoso, bonito, mais uma vez, com sangue nos olhos, a comunidade chegar potente pra gente ganhar e pode esperar a Bateria Furiosa mais um ano de show, se Deus quiser. E vambora. E é isso que o Gustavo falou. Completando aqui, a gente vai pra buscar. Quem vai fazer melhor, vai fazer pior, a gente não sabe. A gente vai fazer o máximo e o melhor que a gente puder, isso pode ter certeza.